Sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e à Escola do Instituto Superior de Teologia Cristã Turip. Esse vídeo vai começar a fazer o seguinte assunto sobre missiologia, certo? Então, se você desejar estudar esse assunto, é só entrar em contato conosco pelo telefone, se inscreva no canal, depois a gente vai poder te passar mais informações. Também nesse curso está incluso gratuitamente, caso você faça sua matrícula, um livro impresso via correios que você vai receber em sua casa. Então, esse curso é um curso de introdução a um assunto tão escasso, mas necessário para o entendimento e a prática de uma boa teologia. Bem, missiologia. Vamos ver hoje a etimologia, quadro etimológico, definição, aplicação da missiologia e o pai da missiologia. Também a Bíblia e missões, como vocês podem ver aí, a Bíblia na evangelização no mundo, o mandato da evangelização mundial, a mensagem da evangelização mundial, o poder para a evangelização mundial, análise exegética, diferença entre missão centrípeta e missão centrífuga, princípios gerais de missões e extensão do plano de missões. Então, esse será o assunto que iremos abordar nesse vídeo inicial. Então, como sempre faço nos começos, nas aberturas dos nossos vídeos, que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe sua mensagem, as suas opiniões, as suas dúvidas. Também gostaria de saber se você tem curiosidades nesse assunto. Qual é a sua seu foco, né, nesse aspecto? Como que você entende isso? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Então nós vamos ver esses temas, esse tópico, esse curso hoje, né, uma introdução, e veremos aqui como a gente vai poder caminhar nesse assunto que de fato ele está permeando toda a escritura. Veja só, vamos continuar aqui mais adiante. Cada vídeo será um assunto, tá bom? Aqui vamos falar sobre etimologia. Etimologia é o significado, tá, da palavra. Então, missiologia origina-se dos termos logia, que é estudo, e missio. Ele vem do substantivo missione, o qual, por sua vez, vem do verbo mittere, que significa enviar. Enviar no português, né, ou mitire no latim, é igual a apostoléu, que é do grego koine. Tanto mittere em latim quanto apostoléu significa enviar. Então, o que significa exatamente o verbo enviar? Bem, enviar é primeiramente expedir, remeter. Segundo, encaminhar, conduzir. Terceiro, mandar alguém numa missão. Então nós temos na construção do Novo Testamento os apóstolos, palavra em grego. Já temos um missionário em latim e em português é enviado. Isso aqui tudo é a etimologia, né, do assunto do curso de missiologia. Tá? Então isso é interessante por quê? Porque a palavra missiologia não é apenas o estudo, tá, das missões, mas é a própria ou o próprio ato de praticar uma missão lógica, uma missão que tenha estrutura, planejamento, né, construção, né, análise, né, observação, ok? Quadro etimológico. Aqui a gente tem o quadro etimológico de três línguas: o grego, o latim e o português. Nós temos o verbo apostoleo, temos aqui em latim e temos em português. Temos o substantivo, né, dessas palavras, tá? Também temos o significado, tanto em grego quanto em latim quanto em português, significa enviar. E existe um equivalente que se conecta e que é respectivo a essas palavras, a esse verbo, a esse substantivo e a esse significado. A princípio, nós temos o apóstolo
E aqui embaixo, em português, nós temos o chamado missionário, ok? Bem, na Bíblia, o vocábulo missionário aparece na forma grega apóstolo. Definição. Então, nós vamos definir missiologia como o estudo de planejamentos, de análise, de observação, de estratégias, né, e de práticas para, de fato, exercer a missão sobre qualquer área geográfica. Bem, aqui vamos falar sobre aplicação, né, da missiologia. Então, a missiologia tem uma aplicação, não é apenas uma questão teórica ou de um conjunto de logias, tá? A missiologia aplica-se ao estudo de missões nos seus mais variados aspectos. A saber, existe a missiologia cultural, geográfica, de pesquisa, de estratégia, de análise, de antropologia e definições. Ou seja, a missiologia é um estudo, né? Ela é uma sistematização que procura fazer um estudo sobre uma região, um país, uma comunidade, uma civilização, um povo, para daí poder desenvolver um plano estratégico, né, de ação. E nesse estudo que a missiologia tem, né, ela necessita conhecer a cultura, conhecer a geografia, fazer uma pesquisa muito profunda sobre o campo que estão atuando, né, como vai ser, por onde começar, também fazer uma análise, conhecer a estrutura do homem, da mulher, daquela cultura, pois nós sabemos que existem centenas de culturas, uma diferente da outra. Trabalhar a linguagem desses povos. Então, o estudo da missiologia é muito abrangente. Não existe esgotamento, tá? O que existe são várias disciplinas, várias pesquisas, mas, ao mesmo tempo, existe o abandono desse estudo, o abandono dessa prática. Então, a missiologia, de fato, é o sangue, né, da teologia. Então, não existe um corpo humano sem sangue. Se esse sangue do corpo humano fica estático, o corpo morre. Entendeu? Bem, aqui, a diferença entre missiólogo e missionário. Vamos ver o seguinte. Missiólogo é aquele que copia, organiza, analisa, interpreta a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias e métodos para que o mundo seja alcançado pelo verdadeiro evangelho. Isto é, bem mais do que sempre dizer missiólogo é aquele que se aplica ao estudo e pesquisa de missões. Então, o missiólogo, ele é o teórico, né? Ele é o acadêmico, ele é a pessoa responsável por desenvolver projetos, trabalhos, né? Por desenvolver pesquisas, né? Por desenvolver análises, né? E assim fazer uma organização para que a essência, a natureza, né, do evangelho, da mensagem do reino, seja de fato entendida por aquele povo, ainda que esse povo não creia efetivamente nessa mensagem, tá? Crer efetivamente na mensagem já é o papel extraordinário do Espírito Santo. A nossa missão é apenas comunicar na linguagem, né, coerente, né, a mensagem do autêntico evangelho. Por sua vez, o missiólogo, ele também é um missionário, mas o missionário ele tem essa respectiva compreensão do termo, que é aquele que é enviado para plantar igrejas, onde ainda não há testemunhas, com todas as suas funções, pregação, ensino, assistência social, adoração, e para tal ele irá atravessar barreiras linguísticas, culturais, geográficas, antropológicas e até mesmo ideológicas. Então, basicamente, o missiólogo é aquele que fica na academia, né? Aquele que vai trabalhar estudos, né? Para desenvolver ferramentas, abordagens
no qual o missionário irá atuar 100% na comunidade, né? Então, esse trabalho do missiólogo e do missionário deveriam sempre acontecer, mas não sei o que acontece, existe apenas um descaso com a própria matéria da missiologia, com os missionários, com a própria missão. Então, assim, não adianta nós termos uma comunidade que é fechada em si. Não adianta termos essa percepção, essa ideia equivocada. Ah, vamos ficar fechados em si. Missões não é focar em si. Missões é focar no mundo, nos povos, nas culturas. E para isso é necessário estudar, é necessário pesquisar, é necessário realmente praticar os ensinamentos do verdadeiro evangelho, tá? Então nós estamos aqui mostrando a vocês o curso de missiologias que é da apostila aqui do Instituto de Teologia Logos, tá? Para mostrar a vocês aqui a fonte, né? Aqui vamos falar um pouquinho mais a respeito de Donald Grava, pai da missiologia. Bem, nasceu na Índia em 1897, filho e neto de missionários. McGraw iniciou sua carreira na Horda, na Índia, como superintendente de uma escola de missões na Sociedade Missionária Cristã Unida. Mais tarde serviu em outros cargos, como a educação e saúde. Nos anos 30, voltou para os Estados Unidos, onde cursou um doutorado em filosofia na Universidade de Columbia. McGraw percebeu que há muito que a obra realizada pelos missionários estava seguindo bem pouco do sentido de alcançar o alvo da evangelização mundial, e ansiava para que fossem feitas pesquisas a fim de que se desenvolvesse novos métodos e novas estratégias de abordagem missionárias. Por sua vez, no ano de 1961, fundou o Instituto de Crescimento da Igreja. Então, McGraw estudou as atividades evangelísticas a fim de descobrir princípios e metodologias que resultassem do melhor crescimento da igreja. Sua tese é de que as ciências sociais, sociologia, filosofia, antropologia, né, história. Então, na visão dele, as ciências sociais podem se associar à tarefa missionária. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não é somente abrir a escritura e ficar falando, tá? Mas existe a necessidade de conhecer as ciências sociais, tá? Por isso que no canal nós temos o curso de Sociologia da Religião. Se você tiver e quiser, esse curso também está disponível, só entrar em contato. Então, de fato, deveria ter esse interesse, mas na prática não existe mais. As pessoas estão se desviando, né, da necessidade da missiologia, tá bom? Bem, então, a pesquisa e análise tem condição de remover obstáculos ao crescimento da igreja. Então, quando a gente conhece a arma do inimigo, quando a gente conhece como o inimigo ele trabalha, né, você entende a linguagem, você entende a questão toda e consegue manifestar, de fato, o verdadeiro evangelho para essas pessoas. Então, para Donald Grava e seus discípulos, a real incorporação dos convertidos na igreja, e não necessariamente o número de decisões, é o fator-chave na avaliação da metodologia missionária. Então, ele vai definir 12 estágios do cristianismo. Primeiro, discipulado. O segundo, aperfeiçoamento. No discipulado, abrange os passos a serem dados para a pessoa se tornar cristã. Já no aperfeiçoamento, é um ato onde se está se tornando o crescimento, de fato, na piedade, na vida cristã. Então, a pesquisa tornou-se o principal instrumento de Grava. Baseado nela, concluiu que o método dos tradicionais de evangelização em massa contribui muito pouco para o crescimento da igreja. Então, ele vai fazer uma crítica a
Não a todos os métodos tradicionais, obviamente, mas existem alguns métodos tradicionais que hoje em dia, pelo menos na época dele, não estavam surtindo muito efeito. Então havia uma necessidade de fazer correções, adaptações, melhorias, né, para que, de fato, as escrituras pudessem ser pronunciadas. Então, em virtude de seus escritos e suas ideias inovadoras, McGavran tem estado no centro dos debates a respeito de estratégia missionária. Então, o autor aqui está pegando apenas né, um acadêmico, um teórico do assunto para explicar. Obviamente, existem outros, né, que nós depois a gente pode falar aqui. Então, ele perturbou completamente a antiga, tradicional e relativamente improdutiva metodologia missionária que dominou todas as missões antes de 1955. Em muitos aspectos, sua importância não se encontra tanto na exatidão de sua resposta, mas nas questões significativas que levantou na maneira mais que qualquer outro. Ele levou o estudo das missões de simples cursos introdutórios em algumas escolas cristãs para um nível de estudo profissional abrangente em todo o mundo. Então, percebendo aqui que é de fato necessário termos o retorno a esse papel. Você percebe que a reforma protestante foi uma reforma missionária, não só protestante, mas foi uma reforma missionária e mais do que isso, uma reforma bíblica. Tá? Então a gente precisa realmente fazer esses caminhos. Quase finalizando aqui o assunto, nós vamos falar agora sobre Bíblia e missões. Tá? A Bíblia na evangelização do mundo. Necessário ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Existe a necessidade ainda de evangelizar o mundo todo ou não? Bem, sem a Bíblia, a evangelização dos povos seria impossível, inconcebível e inimaginável. Então, existe a necessidade primária de usar as escrituras para evangelizar os povos. Não há evangelização sem as escrituras. Então, a Bíblia coloca sobre nós a total responsabilidade de evangelizar o mundo, dar-nos um evangelho a proclamar, diz-nos como fazer, declarar-se o poder de Deus para cada crente. Além disso, o fato notável da história, tanto na passada como na contemporânea, que o grau de compromisso da Igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção sobre a autoridade da Bíblia. Então, o que acontece? Quanto mais eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mais eu entendo a necessidade de fazer missões. Quanto menos eu levo em consideração as mensagens que vista em todo o Novo Testamento, no Antigo Testamento também, menos eu invisto ou eu faço missões. Tá? Tem tudo a ver com Bíblia. Deixa eu ver aqui. Então, sempre que o cristão perde sua confiança na Bíblia, eles também perdem o seu zelo no evangelismo. Inversamente, sempre que estão convencidos sobre a Bíblia, estão determinados sobre o evangelismo. Então, vamos ver aqui 3 razões porque a Bíblia é indispensável à evangelização no mundo. Então, não é possível a gente defender a fé cristã, não é possível a gente pensar, né, nessa necessidade de evangelização sem entender a mensagem que a Bíblia. Nós temos aqui o mandato da evangelização mundial. Em primeiro lugar, a Bíblia nos dá o mandato da evangelização mundial. Há aproximadamente 4.000 anos atrás, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, prometendo não apenas abençoar, mas também abençoar através de sua posteridade todas as famílias da terra. Esse texto é uma das principais bases da missão cristã, pois os descendentes de Abraão, através de quem todas as famílias da terra serão abençoadas, são Cristo e o povo de Cristo. Se pela fé pertencemos a Cristo, somos filhos espirituais de Abraão e temos uma responsabilidade com a humanidade. Deste modo, os profetas do Velho Testamento
profetizam que Deus faria desse Cristo o herdeiro e luz das nações. Quando Jesus veio, ele endossa essas promessas. É certo que durante o seu ministério, o terreno ficou restrito às ovelhas perdidas das casas de Israel. Mas ele profetizou que muitos viriam do ocidente e do oriente e tomariam lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas ainda em antecipação à sua ressurreição e ascensão, ele fez tremenda reivindicação de que toda a autoridade no céu e na terra lhe fora dada. Foi em consequência de sua autoridade universal que ele ordenou aos seus seguidores que fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, comunidade ensinando a todos a sã doutrina. Isto os cristãos primitivos começaram a fazer depois do Espírito Santo haver descido sobre eles. Tornaram-se as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, entronizando a sua direita e concedendo-lhe a mais alta posição, a fim de que toda língua confesse o seu senhorio. Eles desejaram que Jesus recebesse a honra devida ao seu nome. Além disso, ele retornaria em glória para salvar, julgar e reinar. Portanto, o que deveria preencher os espaços em sua vida, a missão mundial da Igreja. O fim da história virá depois que o Evangelho alcançar o fim do mundo. Então, tudo começa, a princípio, com o Antigo Testamento. Geralmente, nós falamos muito do Abraão, né? Posteriormente, nós vemos que Cristo, o maior missionário de todos, e os seus discípulos, mostrando que há uma continuidade, há uma necessidade, de fato, continuar, né, com essa necessidade de evangelizar o mundo. Segunda razão, a mensagem da evangelização mundial. Em segundo lugar, a Bíblia nos dá a mensagem para a evangelização do mundo. Evangelizar e divulgar as boas novas de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou entre os mortos, segundo as Escrituras. E como Senhor e Rei, Ele oferece perdão dos pecados e dom libertador do Espírito a todos que creem e se arrependem. A nossa mensagem vem da Bíblia. Não a inventamos, ela nos foi confiada, um depósito a nós. Como bom dispenseiro, devemos distribuir. Então, nessa segunda razão, já percebemos que, a partir do momento que entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que existiam pessoas no Antigo e no Novo Testamento que praticavam missões, percebemos aqui que existe a própria mensagem dizendo a nós que há essa necessidade de anunciar o reino de Deus, as boas novas do Evangelho. Então, os apóstolos expressaram este único Evangelho de diversos modos. Ora, sacrificial, o derramamento e a expressão do sangue de Cristo. Ora, messiânico, o surgimento do governo prometido por Deus. Ora, legal, o juiz pronunciando a justificação do justo. Ora, pessoal, o Pai reconciliando seus filhos desviados. E ora, salvífico, o libertador celestial, vindo para resgatar os desamparados. Assim como a ordem, a mensagem nos foi dada pelo próprio Cristo, ele nos disse: ide e pregai o Evangelho. Né? E eu deixo assim: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é somente ir, não é somente pregar, mas é batizar. Ou seja, quando a gente entende o ir, o pregar e o batizar, entendemos a missiologia, o estudo de anunciar o verdadeiro Evangelho para nações, povos, culturas, cidades, ambientes, seja qual forem, de maneira coerente, sábia, que manifeste o verdadeiro Evangelho. Né? Última razão, o poder para a evangelização. A missiologia entende, oferecendo-nos razões para se empenhar no estudo da evangelização, agora, mais do que um estudo teórico, mental, psicológico, social, né, e científico, existe também a maior necessidade, que é o poder. E eu incluía também a questão dos frutos, poder e frutos para poder evangelizar. Okay? Eu acrescento nesse assunto poder e frutos. Tá bom? A última razão é que a Bíblia nos dá o poder e também os frutos para evangelizar o mundo.
Temos a citação aqui. Bem, sabemos que os nossos recursos humanos são fracos em comparação com a magnitude da tarefa. Sabemos também quão blindadas são as barreiras do coração humano. Pior ainda, conhecemos a realidade, a maldade e o poder pessoal do diabo e dos demônios sob o seu comando. A Bíblia diz-nos que o mundo jaz no maligno, assim até que sejam libertados e transportados para o seu reino. Todos os homens e mulheres são escravos de Satã. Além disso, vemos seu poder no mundo contemporâneo nas trevas da idolatria, na devoção aos deuses vãos, no materialismo, na violência, na agressão. E ainda mais, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 5 Coríntios, ele afirma que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a glória de Deus. Se Satanás está dominando a mente das pessoas, se as mentes humanas estão cegas, como poderão chegar à verdade? Somente pela palavra de Deus. Pois ele mesmo disse que das trevas resplandecerá a luz, que brilhou em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em face de Cristo. Isto é, soberania divina. Então, se Satã cega as mentes das pessoas e Deus ilumina os corações, em que podemos nos contribuir para esse encontro? Paulo chega à conclusão entre os versículos 4 e 6, que descrevem a atividade de Deus e de Satã. O verso 5 descreve a obra do evangelista. Pregamos a Cristo Jesus como Senhor, considerando que o diabo quer enviar para que as pessoas vejam e que Deus faz brilhar nelas o Evangelho. Então, é melhor que preguemos. É a pregação do Evangelho o meio estabelecido por Deus para que o príncipe das trevas seja derrotado e a luz jorre nos corações das pessoas. Há poder no Evangelho de Deus, poder para a salvação de vidas. Então, sem a Bíblia, entendemos que a evangelização do mundo é impossível, pois sem a Bíblia não temos nenhum evangelho para as nações. A Bíblia é a base das missões, assim como missões é a base da Bíblia. É a Bíblia Sagrada que nos dá o mandato, a mensagem e o poder que precisamos para evangelizar o mundo. Então, façamos nossas as palavras de Paulo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, vamos ver aqui agora a análise exegética. Ao analisar Mateus 28, 19 e 20, exegeticamente. No original grego, estes versículos estão assim. Poreutetes on Mateus descende panta ta eten. Vejamos agora o respectivo significado das palavras. Poreutetes, deveis ir ou ide. Note o imperativo. É uma ordem. Este é o verdadeiro sentido do que iremos. Foi assim que soou aos ouvidos dos discípulos. Hoje, porém, muitos tratam as palavras de Jesus como se fosse um pedido de favor que ele nos fez, ou então, como se essas palavras tivessem importância somente passado para os primeiros comissionados. É exatamente por isso que a evangelização dos povos está tão atrasada, falta reconhecimento da ordem e pronta obediência. Porque os muçulmanos que começam a pregar cerca de 600 anos depois do apóstolo Paulo já alcançaram 1/5 da população mundial, enquanto nós, evangélicos, temos apenas 550 milhões, aproximadamente. Será erro de cálculo ou de estratégia? Será falta de dinheiro? Não. É falta de fé, de amor, de conhecimento, de obediência, de compromisso com Deus e com a sua palavra. A obediência vem antes de estratégia, métodos e dinheiro. Ao ouvir Jesus falar, seus discípulos não receberam suas palavras com o sentido de, olha, talvez seja bem que você comece a pregar primeiro em Jerusalém, depois em todo o mundo. Não. Foram palavras fortes, como de um general, passando ordens aos seus subalternos, os quais não podem questionar, senão simplesmente obedecer. Assim que Paulo recebeu essa ordem, pois ele respondeu, porque se anunciou o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e aí de mim se anunciar o evangelho. Ou, que é, portanto, ou pois, é uma palavra de ligação. Mate eu tessatá. Fazer discípulos, ou seguidores, ou aprendizes. Então, o estudo da missiologia, o estudo da teologia apologética, contribui para tudo isso. Pantata, a todos.
De modo que agora esse versículo fica assim: ide e fazer discípulos a todos os etne. A palavra etne merece atenção especial. Etne quer dizer nação. Então, a partir do século XV e XVI, a palavra etne vem sendo traduzida para algumas línguas ocidentais apenas com o significado de nação, o que não é errado. Todavia, a palavra etne deriva-se de etnos, que é um termo grego usado para o vocábulo específico de povo e gente. Povo e gente. O vocábulo etne é geratriz da palavra etnia. Etnia é um grupo humano que se relaciona entre si por fatores como língua, religião, raça, moradia, ocupação, classe social, modo de vida, modo de vestir ou não. Ou seja, um povo. Sendo assim, o versículo fica bem traduzido desse modo. E depois de fazer discípulos de todos os povos. A origem das raças deu-nos uma confusão das línguas na Torre de Babel. Né? Se o propósito de Jesus é restaurar todas as coisas, então é natural que a maldição de Babel também seja, de certa forma, desfeita espiritualmente. A divisão de raças tem sido motivo de orgulho, inimizade e guerras entre os povos. O único caminho para que as nações voltem a falar a mesma língua é Cristo, pois a palavra de Deus torna-se um idioma internacional, uma vez que é um elo de ligação espiritual que rompe os laços de divisão e proporciona a verdadeira paz. Já no finalzinho, vamos ver aqui a diferença entre missão centrípeta e missão centrífuga. Existe grande diferença entre os métodos de Deus de Israel e o que ele deu à igreja para o cumprimento de suas respectivas missões. A missão centrípeta. Israel devia ser um imã e atrair para Deus os outros povos e nações. Os filhos de Israel deveriam ser sacerdotes santos que revelassem Jeová, o único Deus verdadeiro, a todas as nações, e mediadores que levassem a Deus. Em outras palavras, os povos deveriam se convergir a Israel para conhecer seu Deus. A natureza da missão de Israel era centrípeta. Observe o seguinte: nações eram atraídas para Israel, convergiam para Israel. Essa é a imagem, essa é a ilustração. Já a missão centrífuga, que é a missão da igreja, também tem um chamado para um ministério sacerdotal. Contudo, a natureza da igreja, né, e de sua missão é centrífuga. Diferentemente de Israel, não se requer da igreja que esteja parada, quieta, estagnada, né, ou simplesmente atraia outros povos ao seu Deus. Requer-se que vá a outras gentes e as ganhe para Cristo. Depois que ganha, estas, por sua vez, devem formar extensões da igreja em seu próprio país. A seguir, esse povo mesmo levará a cabo missões centrífugas, saindo a pregar. É isso que manda a grande comissão. É assim que ensina a geografia missionária de Jesus. Observe os quadros aqui abaixo, tá vendo? A igreja ela vai a Jerusalém tanto quanto aos confins da terra, a Samaria e a Judéia, simultaneamente e ao mesmo tempo. Então, antes de ser acesso ao céu, Jesus disse que aos seus discípulos que ele seriam suas testemunhas, tanto quanto em Jerusalém, assim como em Judéia, Samaria e nos confins da terra. Jesus não disse que só depois de alcançar um lugar é que devemos passar para outro. Ele disse tanto quanto, ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente. Esta é uma descrição perfeita da natureza centrífuga da missão da igreja. Então, a igreja tem uma missão. Israel tem uma missão. Nós, como igreja, temos uma missão. Finalizando aqui o assunto, falamos aqui sobre os princípios gerais de missões. Então, missões é tão antiga quanto a existência do homem. Missões nasceu no coração de Deus. Missões nasceu no Éden. Missões nasceu no amor de Deus. Aí temos aqui: Deus amou, Deus nos ama porque é o sustentador de tudo e todas as coisas. Deus nos ama porque é o Criador. A origem das missões, o Jardim do Éden foi o palco da criação, da tentação, da queda do homem, vergonha e separação, juízo de Deus. Mas também, o Éden foi o palco de missões. O versículo 15 contém a primeira promessa implícita do plano salvífico de Deus para a redenção da humanidade.
É uma profecia que tem duas predições. Primeira predição, prediz o conflito espiritual entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher que seja ferido, mas que ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte, bem como para salvar a humanidade. Segundo, prediz a vitória final de Deus contra Satã e o mal. Então, essa promessa de Gênesis 3,15 é chamada de promessa messiânica. Aqui está a origem de missões. O homem pecou, consequentemente, distanciou-se de Deus. O homem tornou-se objeto de missões, para que ele pudesse ser reconciliado novamente com Deus. Era necessário que Jesus fosse enviado ao mundo. Aqui temos aqui extensão, queremos abordar esse assunto. Extensão do plano de missões. Então, no vídeo, basicamente, de forma geral, nós devemos aprender, né, que a, a, a missão, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, quiser entender mais essa necessidade, entre em contato conosco pelo telefone. Então, se inscreva, compartilhe o vídeo. Forte abraço. São exatamente 1h15 da manhã, tá bom? Que esse estudo está sendo gravado para vocês poderem assistir com calma